Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Rolê Carioca. Pra você que não sabe, o Rolê é um sistema de difusão de conteúdos históricos culturais da cidade. Au! A gente arrepiei, rapaz, te contar. Começou o quê? Um bando de gente andando pela cidade, hoje em dia, pá! Enfim, e aí, muito por causa disso. A gente começou fazendo diversos passeios, e aí a gente percebeu que existem certos espaços que a gente não dá conta de falar sobre eles em um rolê. Porque num rolê a gente passa lá em 8, 9 pontos, caminhando pela cidade. Só que a gente passava em um e a gente era aquela coisa rapidinha e todo mundo, opa, fala mais. Mas ali é verdade. E aí a gente falou, vamos criar o Rolê Visita. Existem diversas barreiras simbólicas da cidade que a gente tá aqui pra quebrar. E aí neste Rolê Visita que vamos falar hoje, a gente quebrou várias de uma vez só. Jesus A gente amado. pegou o trem, a gente foi pra um espaço que não é reconhecido nas páginas de jornal, não é reconhecido em conversa com os amigos sobre o que fazer na cidade, como se divertir. A gente foi pra um lugar que existe toda uma polêmica de que bairro é esse, porque ele é uma meiuca de 2, 3 bairros diferentes. A gente foi pra um museu que é gratuito, que é imenso, ele é gigantesco, ele é incrível. Ele guarda simbólica e objetivamente assim, o coração da nossa aviação. E as pessoas simplesmente não conheciam. E por isso que a gente fez o Rolê Visita Museu Aeroespacial. Uma das coisas que a gente precisa perceber sobre o que representa um museu é a ideia de construir uma memória social. Sim. E a lógica de memória social é muitas vezes aquilo que as pessoas apreendem e não necessariamente uma verdade sobre aquilo. E é bem interessante como o Museu Aeroespacial, de alguma forma, ele dialogou com isso pra gente. Ele construiu uma memória que já, em um primeiro momento a gente poderia, mas vai ser uma memória só das Forças Armadas, vai ser uma memória só das estruturas militares do Brasil, o que não é pouco importante, mas ao mesmo tempo a gente descobriu que tem muito mais do que isso. O museu tem uma equipe de mediadores que estão lá prontos pra receber vocês. E se vocês quiserem formar um grupo e ir, assim, eles estão sempre prontos pra receber, tem diversos eventos, enfim. Outro aspecto que foi muito interessante pra gente naquele rolê foi perceber o crescimento e o avanço tecnológico do Brasil, principalmente nessa ciência, né, da aviação, assim. Tudo começou lá atrás, com o Santos Dumont. Inclusive, eu falei um pouquinho antes, assim, que o coração simbólico e na prática mesmo da aviação brasileira tá lá, porque é verdade, a gente tem lá Você não gosta dessa curiosidade de achar ela tão legal, assim, gente, lá no Museu eles Aeroespacial. mumificaram o coração do... Está lá o coração do Santos Dumont, preservado numa cápsula especial. E aí dizem que o coração foi roubado, devolvido, tem toda uma história que indo lá se descobre. E lá no museu a gente pôde entrar nos aviões, né? Assim, que estão disponíveis só em alguns eventos do espaço. Mas a gente viu um dos maiores aviões comerciais da época, na época que ainda podiam fumar dentro do avião, gente. Isso é impensável para gerações mais recentes. E a gente pôde, eu acho que poder observar nesse espaço máquinas de guerra, com a cópia, uma versão do 14 bis, com as máquinas de guerra, com aviões comerciais, tudo isso, assim, eu acho que mostra bem esse panorama todo que veio a partir de Santos Dumont e caminhou por vários espaços para chegar hoje na aviação que a gente tem. Eu acho que ainda vale a pena a gente falar, Biazinha, sobre a ideia de que como a gente tem uma evolução e um processo fantástico aí, olhando mesmo para a nossa tradição militar. Como a Força Expedicionária Brasileira ela foi importante para esse desenvolvimento, para esse processo. Como o fato da cobra ter fumado, que é iconográfico. Conta pra ali. gente um pouquinho disso. Essa curiosidade é muito boa.
o Vargas, naquele momento em que a gente estava sendo fortemente pressionado para poder entrar na Segunda Guerra. O Brasil buscava uma posição de neutralidade, a Suíça dos trópicos, mas ao mesmo tempo negociando com todo mundo. E aí você teve uma série de afundamentos de navios de marinha mercante, porque eles eram uma das formas de você atrapalhar o abastecimento de algumas regiões. E os navios da marinha mercante brasileira, eles foram afundados. Então começa uma pressão muito grande. E quando essa pressão começa, você tem justamente a fala. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. A cobra fumou. A cobra fumou, o Brasil foi para a guerra, teve uma participação efetiva na Itália, que foi muito importante. A gente pôde ver isso dentro do museu. O museu, em termos de memória militar, ele tem umas coisas muito legais. A questão das mulheres está registrado no museu. A questão do desenvolvimento do desarmamento está registrado no museu. A questão do esquema de salvamento. É a gente poder olhar para dizer assim, cara, o que representa isso tudo? Isso tudo representa justamente uma série de possibilidades de ações, intervenções e trocas que tem muito a ver com o nosso cotidiano social. Isso é muito bom. Pra mim, uma das maiores surpresas, na verdade, desse passeio foi ver tantos rolezeiros presentes. Porque, assim, a gente tá acostumado já a pegar o trem, a ir pro subúrbio, o rolê vai pra tudo que é canto do Rio. Só que, assim, a gente já falou disso mais cedo, mas um rolê um pouco mais distante desse eixo central da cidade, sendo um rolê visita, e a gente teve muita gente lá que se reconheceu e que também trouxe o olhar da nostalgia quando a gente entrou na sala da Esquadrilha da Fumaça, porque se reconhecia enquanto criança assistindo os shows aéreos. Então, assim, pra mim é muito importante porque mostra que as pessoas estão dispostas a conhecer um pouquinho mais, a conhecer um outro museu importante para a cidade, que é gratuito, que tem diversas atividades, numa região que não é tão visitada. O museu tem seu público cativo. Sim. E um dos grandes desafios é para além do público cativo. O rolê tem seu público cativo. E o nosso olhar esse público cativo não vai a uma região que, infelizmente, pela dinâmica do Rio de Janeiro, é muito contramão. Não é só o trem. O trem não me deixa exatamente perto. Sim. Não é só o trem não é de uma das grandes estações colocadas, é de uma subestação colocada. São dinâmicas que acabam levando a gente a entender como a cidade do Rio de Janeiro ela é difícil de mobilidade. A gente vê isso, tá muito no cotidiano. E quando essa mobilidade ela vai para o domingo, nossa, o que é o domingo para caminhar pelo Rio de Janeiro em algumas regiões, E aí quando a gente, infelizmente ou felizmente, a gente diz assim, não, vamos fazer um subúrbio sabendo que tende a ter menos público, não é porque as pessoas não se interessam, é pelo receio, é pelo cuidado, e ver que o público mesmo assim tá peitando, tá chegando, só dizer assim, a gente tá no caminho certo. O rolê tem que ser para esse público, tem que falar com a cidade inteira, tem que achar a cidade inteira. Tem que ser público local também. A gente recebeu diversos moradores que descobriram o passeio ali naquele momento e que puderam ressignificar um pouco da região delas. Com certeza. E é com isso que a gente se despede de mais um Papo de Bar. E a gente fica aguardando você no próximo rolê e nos próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima!